Me dá comida e eu salvo sua filha, disse um garoto de rua ao invadir um restaurante de luxo e encarar um dos homens mais ricos do país. O empresário ri, o humilha e o expulsa. Minutos depois, sua filha, há 5 anos sem andar, começa a mexer as pernas. Agora ele precisa encontrar o menino e encarar uma verdade que vai abalar tudo o que ele acreditava. Antes de começarmos essa história emocionante, comente aqui abaixo de qual cidade você está nos assistindo. E deixe um curtir para continuar acompanhando. A faca tremia entre os dedos de Lorena. Não era medo, era frustração. Talvez desespero travestido de silêncio. A lâmina repousava sobre o filé mignon trufado, mas seus músculos recusavam a ordem de cortar. 5 anos. Cadeiras de rodas. Fisioterapias caras. Esperanças vãs. Marcelo a observava com o rosto duro de sempre. Quer que eu corte para você? Não estou com fome. Você precisa se alimentar, o médico disse. Eu sei o que ele disse, pai. Silêncio. Marcelo checou o celular. Notificações, cotações, crises. Nada que importasse agora. Foi então que a porta do restaurante se abriu com um estalo seco. A brisa suja das ruas invadiu o ambiente climatizado. Um garoto entrou, os pés descalços, deixando marcas de lama sobre o mármore. Cabelos revoltos, pele queimada do sol, roupas de ninguém. Devia ter uns 11 anos. Carregava nos olhos algo que ninguém naquele salão jamais viu. Convicção. Me dá comida, ele disse, olhando direto para Marcelo. Me dá comida e eu salvo sua filha. Silêncio. Denso. Paralisante. Um garçom correu. Outro hesitou. Um terceiro ligava discretamente para a segurança. Os clientes murmuravam indignação abafada. Mas o menino não desviou os olhos. Marcelo encarou aquela criança como quem encara um fantasma. Como é que é? Disse quase sem voz. Me dá comida, um prato. Só isso, e eu ajudo ela a andar de novo. O coração de Lorena disparou. Ela sentiu, não nos músculos, mas em um ponto fundo entre o estômago e o peito. Uma agulha de algo que ela não nomeava desde o acidente. Esperança? Marcelo levantou-se devagar. Seus sapatos de couro italiano fizeram um som preciso contra o piso. Caminhou até o menino, parando a centímetros dele. Você sabe quem eu sou? Não importa quem você é, disse o menino calmo. O que importa é o que você sente agora, Marcelo explodiu. Você é um moleque, invadindo um restaurante de luxo. Quer jogar com a dor dos outros, é isso? O menino não piscou. Estou com fome, só quero comida. Isso aqui não é caridade. Sai daqui antes que eu mande te prender. O garoto deu um passo para trás. Não de medo, mas por limite. Olhou para Lorena. Eles se encararam por 3 segundos. 3 segundos que não terminaram. Depois, ele se virou e saiu. Sem correr, sem chorar. Marcelo voltou para a mesa ainda tenso. Esses moleques de rua um dia vão matar alguém. Lorena não respondeu. Sua mão tocava o colo. O que ela sentia era calor, uma fisgada estranha, uma corrente elétrica súbita que começou no pé e subiu. Olhou para baixo. Seus dedos estavam se mexendo. Pai. Marcelo continuava olhando para o nada. Pai, meus pés estão se mexendo. Ele demorou 2 segundos para entender. Depois 3 segundos para olhar. O guardanapo caiu da sua mão. Ele se ajoelhou no chão como se procurasse algo perdido. Mexe de novo, por favor. Ela mexeu. Os dedos, depois o pé. Um tremor involuntário percorreu suas pernas. Isso não é possível. As pessoas começaram a se levantar. O garçom voltou sem saber o que fazer. Lorena chorava. Marcelo tremia. Os clientes assistiam aquilo como uma cena fora da realidade. Ela sussurrou. Ele fez alguma coisa. Marcelo levantou num impulso. Chamem a segurança. Chamem a polícia. Eu preciso encontrar esse menino. Mas o garoto já tinha sumido. A cidade o engolira. Marcelo não dormiu. Era madrugada.
mas ele ainda estava de terno, sentado à beira da cama, com os sapatos ainda nos pés e a gravata solta como uma corda frouxa. O quarto era silencioso, mas sua cabeça rugia. A cena se repetia em looping. O menino, a frase absurda, os dedos de Lorena se movendo, o choro abafado dela. Como se algo além da lógica tivesse atravessado aquela tarde. Algo que ele não queria nomear. Lorena dormia ao lado, respirando de maneira diferente. Havia serenidade, como se o corpo tivesse encontrado pela primeira vez em anos um ritmo novo. Ele se levantou devagar e caminhou até a poltrona perto da janela. Abriu levemente a cortina e olhou a cidade acesa. As luzes não o tranquilizavam. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se pequeno diante delas. Pegou o telefone. "Renato, acordado?" A resposta veio com a voz rouca de alguém que detestava ser perturbado fora do horário comercial. "Agora estou. Algum problema? Você viu o que aconteceu hoje? Com a Lorena, com aquele garoto." Uma pausa. "Vi, sim. E já conversei com a equipe jurídica do restaurante. A direção vai reforçar a segurança e nenhum vídeo foi vazado. Por enquanto. Isso não me importa agora. Quero saber o que você acha daquilo." Renato suspirou do outro lado. "Marcelo, por favor." Foi um espasmo. Reflexo neurológico. O Dr. Arnaldo já nos alertou sobre isso. Pode acontecer em alguns casos, mesmo sem previsão. Marcelo se virou, encarando a própria sombra na janela. Mas ela mexeu os dedos, depois o pé. E depois disso, ela disse que sentiu. "É emoção, é psicológico. Você está exausto e ela está emocionalmente vulnerável. Esse garoto apareceu, falou algo absurdo e sua filha, bem, reagiu. Mas isso não é causa e efeito, é coincidência. Coincidência." Marcelo desligou sem responder. Aquela palavra o irritava, como se tudo que saísse do controle fosse um acidente da natureza, uma conveniência matemática. E se não fosse, voltou a olhar para Lorena. Ela se mexeu, não muito, mas mais do que nos últimos anos. Na manhã seguinte, o café foi silencioso. Lorena observava o pai, não com desconfiança, mas como quem tenta entender o peso que ele carregava. Ela não o culpava, não mais. Mas havia algo ali, entre os dois, que ainda era terreno minado. "Você quer saber o que eu senti, né?" Marcelo ergueu os olhos. Sim, não foi físico no começo. Foi como se tivesse uma música que eu não ouvia há muito tempo. Um som dentro de mim. E aí veio uma sensação quente, leve. Quando eu olhei para ele, não vi um menino de rua. Vi, sei lá, algo que acalmou minha dor." Marcelo engoliu seco. "Ele não encostou em você?" "Não, mas foi como se tivesse. Com os olhos, com a presença dele." Marcelo se recostou. As engrenagens em sua mente ainda procuravam uma explicação lógica. Ele não era homem de fé, não era homem de sentimentos. Ele construíra impérios sobre estatísticas, não milagres. "Eu preciso encontrá-lo," ele disse, baixo. Lorena assentiu como se já soubesse disso. No escritório, a conversa foi seca. "Você quer parar as operações da holding hoje por causa de um menino de rua?" Renato disse, sem disfarçar o sarcasmo. Marcelo permaneceu em pé diante da janela. "Quero apenas encontrar ele, saber quem é, de onde veio, o que sabe." Renato cruzou os braços. "E o que pretende fazer quando encontrá-lo? Pedir mais milagres?" Marcelo se virou, olhos sérios. "Você sabe o que viu, Renato. Pode fingir o quanto quiser, mas estava lá. Viu com seus próprios olhos." Renato se levantou lentamente. "O que eu vi foi uma situação emocionalmente intensa. Uma jovem há anos em depressão profunda, paralisada, e um evento inesperado que pode ter desbloqueado alguma função. É raro, mas a medicina reconhece isso. O Dr. Arnaldo pode explicar." Arnaldo não tem resposta. Ele nunca teve. Porque ele é um médico, não um mágico. Marcelo caminhou até a mesa. "Não estou pedindo que você acredite, só que não atrapalhe."
Renato suspirou. Isso vai manchar sua reputação. E você sabe como o mercado reage à fraqueza. Acha que os investidores vão respeitar um homem que sai correndo pelas ruas procurando um garoto como se fosse um xamã urbano? Marcelo encarou o assessor. Que se dane o mercado. E pela primeira vez em anos, Renato ficou sem resposta. À noite, Marcelo voltou ao restaurante. O ambiente já havia voltado à normalidade. Os clientes ricos, as taças tilintando, os garçons com os mesmos sorrisos polidos. Mas algo estava diferente para ele. Pediu para falar com o gerente. Aquele menino, ontem, as câmeras captaram para onde ele foi? O gerente hesitou. As imagens não são muito claras, mas parece que ele seguiu para a rua da Feira Velha. Depois sumiu. Marcelo agradeceu, pagou generosamente e saiu. Lá fora, o vento soprava sujo, com cheiro de esgoto e chuva antiga. Ele olhou para os dois lados da rua. Caminhou devagar, olhos atentos a cada sombra, cada bueiro, cada pedaço de papelão. Como se o mundo escondesse aquele menino de propósito. Mas no fundo, Marcelo sabia. Ele ainda estava lá fora, esperando. O céu de São Paulo se rompia em gotas densas, frias e implacáveis. Marcelo atravessou a Avenida Paulista com a camisa empapada, a gravata solta e o terno colado ao corpo como uma armadura molhada. Atrás dele, os gritos abafados de Renato soavam como ecos de um mundo que ele havia deixado para trás minutos antes. Marcelo! A reunião com o Fundo Árabe! Você tá maluco? Mas ele não olhou para trás. O painel da sala de reuniões ainda exibia gráficos, projeções e cifras bilionárias quando ele se levantou bruscamente. Um dos investidores perguntara algo sobre a expansão no Oriente Médio, e a única imagem que veio à cabeça de Marcelo foi a do garoto de pés descalços dizendo: "Me dá comida e eu salvo sua filha." Ele saiu. Não pediu desculpas, não explicou. Apenas saiu. Agora, molhado e tenso, ele andava pelas vielas próximas ao centro antigo, longe da arquitetura espelhada e dos cafés com nomes em francês. Era um outro mundo. As luzes ali piscavam sem ritmo, os postes falhavam, o asfalto era remendado e o cheiro era uma mistura de fritura velha, mofo e esgoto. Ele parou diante de uma banca fechada, encostando as mãos nos joelhos. Respirava com dificuldade. Não estava acostumado a caminhar tanto. Olhou para o lado. Uma mulher dormia embaixo de um toldo improvisado com sacolas plásticas. Um carrinho de supermercado servia de armário. "Bom, por acaso você viu um menino, uns 11 anos, moreno, cabelo bagunçado?" perguntou. A mulher o encarou como se ele tivesse falado em outra língua. "Tem muitos, senhor. Aqui tudo é menino. Aqui tudo é perdido." Marcelo agradeceu com um aceno e continuou. As ruas desaguavam em becos sem nome. Os carros sumiam. Os prédios viravam ruínas grafitadas. Marcelo entrava cada vez mais fundo em um território desconhecido. A chuva caía fina agora, mas constante, pingando em sua nuca como um lembrete de que aquele não era seu lugar. Ele chegou à rua da Feira Velha. Havia uma lona rasgada no chão, restos de frutas podres e o som abafado de passos invisíveis. Um grupo de jovens o observava de longe. Eram 3, talvez 4, encostados em uma parede fumando. Um deles riu ao vê-lo. "Tá perdido, doutor?" Marcelo se aproximou com cautela. "Estou procurando um menino que esteve ontem em um restaurante ali na região. Pediu comida. Disse que podia ajudar minha filha." O riso do garoto sumiu. Outro, de boné, franziu a testa. "Você é o cara do restaurante, né? Tão falando de você por aqui." Marcelo se surpreendeu. "Falaram de mim? O menino, ele não é daqui, mas deixou rastro. Gente que viu ele diz que some rápido, tipo fantasma, mas tem quem saiba mais. Procura o Zeca, o catador." "Onde eu encontro ele?" "Atrás da quadra velha, depois da viela da igreja quebrada. Ele vive num barraco feito de banner de político." Marcelo agradeceu. Ofereceu dinheiro. Os meninos recusaram. "Só o Zeca pode te ajudar."
A chuva apertou. Marcelo entrou na viela indicada. Era estreita, escura, com fios pendurados como cobras e um cheiro ácido de urina e mofo. Um cachorro magro latiu para ele, mas não avançou. Encontrou o barraco. Era, de fato, feito de restos de campanhas eleitorais antigas. "Justiça para todos", dizia um dos cartazes rasgados. Lá dentro, um homem de rosto encardido e barba rala remexia sacolas. "Zeca!" O homem se virou devagar. "Quem pergunta?" "Meu nome é Marcelo Antunes. Eu estou procurando um garoto, uns 11 anos. Se chama Samuel." Zeca ficou imóvel por alguns segundos. "Você é o pai da menina da cadeira?" Marcelo arregalou os olhos. "Como sabe?" "Tudo corre por aqui, doutor. Ele não fala muito, mas a gente vê, sente. O moleque tem algo diferente." "Você o conhece?" Zeca se levantou, apoiando-se em uma bengala improvisada feita de cabo de vassoura. "Ele aparece, some, nunca dorme no mesmo lugar 2 noites. Mas ontem ele me deixou uma coisa. Disse que talvez alguém viesse. Um homem de terno, com os olhos pesados." O catador foi até uma caixa e puxou um pedaço de papelão dobrado. Estava molhado, mas havia algo rabiscado com carvão. Marcelo pegou. Era um desenho. Simples, infantil. Lorena em pé. Ao lado, uma cadeira de rodas virada. E uma palavra escrita com letras tremidas. "Ela pode." Marcelo engoliu o choro que subia pela garganta. "Onde ele está agora?" Zeca balançou a cabeça. "Não sei, mas tem um lugar onde ele vai quando quer silêncio. Um abrigo que ninguém vê. Me leva até lá." Zeca hesitou. "Não é um lugar para homem de paletó. Mas se quiser mesmo, eu quero." Seguiram por ruas que não estavam no GPS. Passaram por becos que pareciam saídos de outra cidade, onde o tempo andava mais devagar e a dor tinha cheiro. Chegaram a um galpão abandonado. Portões de ferro enferrujado, muros altos, pedaços de jornal colados como papel de parede improvisado. Um abrigo, não oficial, um não lugar. "Aqui", disse Zeca. Marcelo hesitou. "Ele está aí? Talvez. Mas se não tiver, alguém que ele ajudou vai estar. E vai saber." Marcelo entrou e sentiu, pela primeira vez em anos, que estava no caminho certo. A madeira rangeu sob os pés de Marcelo. O galpão era maior do que parecia por fora. No teto alto, restos de janelas quebradas deixavam faixas de luz pálida atravessar o ar denso. Colchões finos estavam espalhados pelo chão de cimento cru. Alguns cobertos com jornais, outros com pedaços de cobertores rasgados. O cheiro de mofo misturava-se ao de vidas esquecidas. Uma mulher, talvez com 20 e poucos anos, amamentava um bebê enquanto cantava baixinho. Um homem idoso, enrolado em um cobertor de lã, dormia com a cabeça encostada na parede. Ninguém se moveu ao ver Marcelo entrar. Era como se sua presença já tivesse sido prevista ou ignorada por completo. Zeca apontou para o fundo, onde uma cortina feita de lona preta tremulava com o vento. Ali. Marcelo respirou fundo. Caminhou até a cortina. Sua mão hesitou por meio segundo antes de puxá-la. Do outro lado, havia um quarto improvisado. Um caixote fazia as vezes de mesa. Um lençol cobria um pedaço de espuma no chão. E sentado ali, de pernas cruzadas, com os olhos fixos em nada, estava Samuel. O menino levantou os olhos devagar, como se já soubesse quem estava ali. Não pareceu surpreso, nem assustado, apenas presente. Demorou. A voz era firme, sem ironia, sem medo. Marcelo se aproximou devagar. Como sabia que eu viria? Samuel deu de ombros. Quando alguém sente de verdade, a gente sente de volta. Marcelo se abaixou até ficar na altura dele. Seus joelhos estalaram. Não era fácil ajoelhar-se, nem diante de uma criança. "O que você fez com minha filha?" "Eu não fiz nada. Só olhei para a dor dela. E ela deixou eu olhar de volta." Marcelo franziu o senho. "Isso não faz sentido. Nenhum tratamento funcionou, nem os mais avançados." Samuel pegou algo ao lado do colchão. Era um pedaço de madeira com rabiscos infantis.
Estava desenhando uma cadeira de rodas flutuando como se tivesse vida própria. Às vezes, o que trava o corpo não é o corpo. Marcelo encostou as mãos nos próprios joelhos. Você fala como se soubesse mais do que deveria. Samuel sorriu de leve. Não zombava. Era um sorriso de quem observa. Ela gostava de água, né? Quando era pequena, nadava melhor que criança nenhuma. Tinha um maiô vermelho com uma estrela branca. Quando ela usava aquilo, achava que era uma heroína. Marcelo congelou. Como você sabe disso? Ela me mostrou. Ela nunca contou isso para ninguém, nem para mim. Eu não disse que ela contou. Eu disse que ela me mostrou. Silêncio. Marcelo se levantou, os olhos confusos, quase irritados. Isso não é possível. Você está mentindo. Você quer que eu esteja. Marcelo se virou respirando fundo. Sentia as paredes se fechando, não pelo espaço, mas pelas memórias. A imagem de Lorena com 7 anos, mergulhando na piscina do sítio da família, gritando: "Olha, pai, sou uma estrela!" Aquilo era só deles dois. Só deles. "O que você quer de mim?" Samuel continuou desenhando. "Nada. Você que veio até mim." "Então o que significa tudo isso? Minha filha andar de novo. Você saber da infância dela. Você aparecer com essa proposta absurda. Isso não é normal." O garoto parou de desenhar. Olhou diretamente para Marcelo como se escavasse seu rosto. Normal. É fechar os olhos e continuar do mesmo jeito, mesmo vendo tudo desmoronar. Isso é o que a maioria chama de normal. Você fala como se tivesse 30 anos. Talvez eu tenha. Marcelo riu, nervoso. Tem quantos anos, Samuel? No corpo ou na alma? Marcelo não respondeu. Apenas o encarou. Samuel voltou ao desenho. Quando você olha para Lorena, o que sente? Amor, culpa, impotência. E quando ela olha para você? Marcelo demorou a responder. Não sei. Samuel largou o carvão. Então talvez seja por isso que ela ficou tanto tempo sem sentir as pernas. A frase atingiu Marcelo como uma pá na cara. Quis retrucar, gritar, se defender, mas não havia ataque, não havia acusação. Só verdade. O garoto se levantou. Mesmo descalço e magro, havia algo de firme em sua postura, como se tivesse raízes. Você não veio aqui por ela, veio por você. Isso não é verdade. É sim, você quer respostas, quer controle, mas não é assim que se cura o que está quebrado. Marcelo fechou os olhos por um instante. Quem é você? Samuel passou por ele calmamente. Alguém que vê o que você esconde até de si mesmo. Marcelo se virou. O menino parou na saída da cortina. Você sabia que ela escrevia cartas e escondia debaixo da cama? Cartas que começavam com "querido pai", mas que nunca terminavam? Marcelo empalideceu. Você leu? Não, mas sei que elas existem. Você também sabe. Samuel saiu. E Marcelo ficou ali, sozinho, com o som do vento entrando pelas frestas do galpão. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que não era o mais poderoso da sala, nem o mais sábio. Sentiu-se pequeno, e pela primeira vez, isso não o incomodou. A pasta preta repousava sobre a mesa como uma armadilha de memória. Marcelo não sabia ao certo por que a tinha pedido. Apenas sabia que precisava vê-la. Tinha passado a noite inteira com os olhos abertos, revendo mentalmente rostos esquecidos, conversas interrompidas, decisões tomadas com a frieza de um executivo e com a insensibilidade de um homem que não queria laços fora do script. Digitou Camila Duarte no banco interno de arquivos da empresa. O nome surgiu rápido. O ano 2014. Cargo: assistente administrativa. Demissão: quebra de conduta ética. Ele ficou olhando para aquela frase como quem encara um espelho rachado. Camila Duarte. O nome era quase um sussurro antigo em sua cabeça. Ela havia sido uma das funcionárias mais discretas do escritório de comunicação. Pontual, eficiente, olhos calmos e um sorriso que escondia mais do que revelava. Marcelo mal lembrava da voz dela, mas lembrava do perfume. Um cheiro de lavanda e papel novo, constante e sutil, como tudo que ela era.
Tiveram um envolvimento rápido, curto. 2 encontros após jantares da empresa, nenhum compromisso. Ele mal parou para pensar se havia sentimento. Estava em meio à compra de uma subsidiária, em negociações agressivas com um grupo argentino. E Camila era parte do cenário. Até o dia em que ela apareceu no RH, silenciosa, com os olhos marejados e a barriga ainda imperceptível. Estou grávida. Marcelo reagiu como quem lida com uma ameaça, frio, distante. E o que você espera de mim? Nada. Só achei que você deveria saber. 3 dias depois, ela foi demitida. O motivo oficial foi vago, conduta inadequada. Mas todo mundo sabia, ou desconfiava, que ela havia sido afastada para evitar escândalos ou boatos que pudessem manchar a imagem da empresa e a dele. Ela saiu sem protestar, não processou, não procurou mais. E ele nunca pensou 2 vezes, até agora. Quero ver os registros da demissão dela, disse Marcelo ao seu secretário pessoal. E o motivo formal. Já estão na sua mesa, mas tem mais. Um funcionário do setor financeiro, que era amigo dela, deixou uma observação no sistema, não oficial. Observação? Uma nota de rodapé. Ele escreveu: ela levou a gestação adiante. Mudou-se para a Vila Formosa. Disse que criaria o filho sozinha. Marcelo sentiu um nó se formar no estômago. Nome do filho? Não consta. Ela não atualizou dados. Só saiu e nunca mais voltou. Marcelo assentiu. Seus olhos estavam fixos em uma parede, mas sua mente vagava em outra época. Samuel, o menino, os olhos, a postura, a idade, tudo se encaixava. 11 anos, talvez 12, o tempo batia. A frieza de sua própria reação se tornava agora uma lâmina voltada contra ele. Um filho que ele ignorou. Não por acidente, por escolha. No quarto de Lorena, ele hesitava. Ela lia um livro, sentada na cadeira com as pernas cobertas por uma manta. Havia cor em seu rosto. Desde o encontro com Samuel, ela parecia respirar diferente. Pai, ele se aproximou, sentando na poltrona ao lado. Preciso te contar uma coisa, mas ainda não sei se devo. Ela fechou o livro devagar. Sobre o menino? Ele assentiu. Acho que ele pode ser meu filho. A frase saiu engasgada. Ele a odiou assim que a disse, mas não havia como voltar atrás. Lorena não reagiu como ele esperava. Não gritou, não se mostrou chocada. Apenas abaixou os olhos, digerindo. E você soube disso agora? Desconfiei. E hoje confirmei. A mãe dele trabalhou comigo. Foi demitida, na época em que estava grávida. Demitida por você? Marcelo hesitou. Depois assentiu. Sim, silêncio. Lorena olhou pela janela. O céu nublado parecia uma metáfora óbvia demais, mas era real. E o que vai fazer agora? Não sei. Queria te contar antes. Achei que você merecia saber primeiro. Ela o olhou. Havia mágoa, mas também um estranho senso de empatia. A verdade é sempre melhor, mesmo quando machuca. Ele sorriu de leve, um sorriso torto, envergonhado. Você é melhor do que eu, filha. Não. Eu só tive tempo para pensar no que realmente importa. E tempo é algo que o Samuel não teve. No escritório, Marcelo olhava fixamente para o nome Camila Duarte no relatório impresso. Lembrou-se do dia da demissão. Lembrou-se da expressão dela. Calma, sem lágrimas. Como se já soubesse que o abandono era o preço por ter acreditado que ele era um homem diferente. Agora, tudo mudava. Samuel era mais do que um menino misterioso. Ele era a sombra de um erro, o reflexo de uma escolha feita com egoísmo. E talvez, só talvez, ele fosse a chance de Marcelo se tornar alguém que valesse a pena lembrar. Mas como dizer isso à mulher que ele descartou? E como olhar nos olhos de um filho que cresceu acreditando que pai era apenas uma palavra decorativa? Marcelo não sabia, mas sabia que pela primeira vez precisava tentar. O portão da casa de Camila era verde,
Mas o tempo e a ferrugem haviam desbotado a cor, criando manchas que pareciam cicatrizes na pintura. Marcelo hesitou antes de tocar a campainha. A rua era simples, silenciosa, com crianças jogando bola em um terreno de terra batida. O contraste com sua própria vida era quase ridículo. Ele apertou o botão. Segundos depois, a porta abriu. Camila estava ali, os cabelos mais curtos do que ele lembrava, a expressão mais firme, sem maquiagem, sem máscara. Apenas ela como era. Os olhos dela pousaram sobre ele com uma mistura de surpresa e desprezo. "O que você está fazendo aqui?" Marcelo respirou fundo. Tentou manter a calma. "Precisamos conversar." "A gente já conversou. Há anos. Você não lembra? Eu não soube do que aconteceu, não como deveria." "Marcelo, você soube. Só escolheu não se importar." Ela tentou fechar a porta, mas ele bloqueou com a mão, sem força, mas com firmeza. "Por favor, 5 minutos." Camila o encarou por longos segundos. Depois se afastou. "Não encosta em nada." Ele entrou. A sala era simples, limpa, com móveis gastos, mas bem cuidados. Um vaso com flores de plástico estava no centro da mesa. Havia desenhos colados na parede, assinados com um nome: Samuel. Marcelo engoliu em seco. Camila cruzou os braços, ficando de pé. Ele sentou-se devagar, como se não quisesse perturbar o espaço. "Fale." "Eu estive com ele, Samuel, ontem. Ele me reconheceu. Falamos sobre Lorena." "Ela está bem?" "Está melhor do que em 5 anos." Camila assentiu, mas seu rosto permaneceu duro. "Ele tem esse efeito. Às vezes as pessoas ficam melhores depois de falar com ele. Outras só ficam mais conscientes da própria miséria. Ele é especial. Não, ele é um menino. Um menino que cresceu vendo o mundo com fome e dormindo com medo. Eu nunca quis que isso acontecesse." Ela riu. Não um riso de alegria, mas de ironia cortante. "Não quis? Você me demitiu, sabendo que eu estava grávida. Me apagou da sua vida como se eu fosse uma planilha vencida. Não me procurou, não mandou ajuda, nem uma mensagem. Eu estava em um momento complicado. Todo mundo está, Marcelo. A diferença é que alguns seguem complicando a vida dos outros." Silêncio. Ela caminhou até uma estante estreita e pegou uma caixa de sapato. Voltou, sentou-se no sofá e colocou a caixa sobre a mesa. Abriu-a. Fotos. Muitas fotos. "Você quer saber quem é Samuel? Então olha." Marcelo pegou a primeira imagem. Um bebê envolto em uma toalha azul. Os olhos semicerrados, a mãozinha fechada. "Nascimento, hospital público. Sem acompanhante", disse Camila, sem emoção. Outra foto. Samuel engatinhando sobre um tapete gasto. Outra, de pé, segurando uma colher de madeira como se fosse uma espada. "Ele teve febre aos 6 meses. Fiquei 48 horas com ele no colo, rezando para não morrer. Sozinha." Mais fotos. O primeiro dia na escola, o desenho torto de uma casa, uma camiseta escrita "Herói da Mamãe." Marcelo sentiu o mundo girar. Suas mãos tremiam. Ele parece comigo. Às vezes sim. Às vezes parece comigo. Às vezes parece com alguém que nunca conheceu. Eu deveria ter estado lá, mas não esteve. E agora ele cresceu, com ou sem você." Ela o encarou. "Por que veio aqui, Marcelo? Culpa? Curiosidade? Quer pagar pensão retroativa e se sentir menos canalha?" "Não, eu quero conhecer o menino, entender o que aconteceu e pedir desculpas." Camila ficou em silêncio por um momento. "Você não deve desculpas a mim, deve a ele, e deve mais do que palavras. Ele sabe que sou o pai?" "Não, nunca disse, nunca fiz questão. Achei que ele tivesse o direito de crescer sem essa sombra, mas talvez ele saiba. O olhar dele, às vezes, me diz que ele entende mais do que deveria." Marcelo passou a mão no rosto. A vergonha era como uma película sobre sua pele. Um peso que o terno caro não conseguia esconder. "Posso vê-lo?" "Não agora.
Ele está na rua, anda ajudando gente que nem sabe que precisa de ajuda. É o que ele faz. Posso voltar? Camila se levantou. Você faz o que quiser. Sempre fez. Mas se entrar na vida dele, entre para valer. Porque se você sumir de novo, eu mesma vou garantir que nunca mais veja o rosto do meu filho. Marcelo assentiu. Levantou-se com dificuldade, como se os anos de arrogância tivessem ficado pesados de carregar. Antes de sair, olhou para uma última foto colada na parede. Era Samuel, com uns 9 anos, sorrindo com os dentes tortos, ao lado de uma senhora de rua. Ele segurava um pão nas mãos e oferecia metade a ela. Camila o viu olhar. Ele aprendeu a dar, mesmo sem nunca ter recebido. Marcelo saiu da casa com o coração em ruínas e com a certeza de que não poderia fugir do passado por mais um dia sequer. A luz da manhã entrava suave pelas cortinas do quarto. Os feixes dourados riscavam o ar com preguiça, atravessando o pó suspenso e repousando sobre os livros da estante. O mundo lá fora seguia seu ritmo habitual. Buzinas, passos apressados, cães latindo. Mas ali dentro, tudo era mais lento, mais silencioso, como se o tempo respeitasse a necessidade de pausa. Lorena estava sentada junto à janela, as mãos repousando sobre o colo, os dedos entrelaçados. O apoio acolchoado da cadeira de rodas sustentava seus pés, mas pela primeira vez desde o acidente, ela não parecia estar ancorada à estrutura. Era como se o objeto estivesse lá por obrigação, não por função. Marcelo entrou no quarto com um cuidado que ele mesmo estranhou. Em uma bandeja improvisada, 2 xícaras de chá fumegavam. Usava uma camiseta simples e um olhar pesado de noites mal dormidas. "Bom dia", disse ele, num tom entre o esforço e a ternura. Lorena ergueu os olhos e sorriu, surpresa. "Isso é chá? É o que diz a embalagem. E você preparou?" "Sim." Ela estreitou os olhos desconfiada. "Alguma notícia ruim?" Marcelo soltou uma risada curta e pousou a bandeja sobre a mesinha lateral. "Pode ser que tenha passado da hora de começar a fazer o que nunca fiz." Ela pegou a xícara, soprou levemente e deu um gole. Franziu a testa. "Está horrível." Eu avisei. O silêncio que se seguiu não era incômodo. Era um silêncio que preenchia. Marcelo sentou-se na poltrona de couro, com os cotovelos apoiados nos joelhos, olhando para a filha como se a visse pela primeira vez. "Você sabia?" Lorena levantou uma sobrancelha. "Que o chá seria ruim? Que Samuel é meu filho?" Ela ficou quieta por um momento. O silêncio agora era outro, o de quem organiza sentimentos antes de verbalizá-los. Eu desconfiei, não no começo. Mas quando ele falou comigo, não sei, tinha alguma coisa, algo no jeito como ele me olhou, como se ele já soubesse de mim, como se já me amasse de algum jeito. Marcelo baixou os olhos. "Eu confirmei com Camila ontem. Você viu ela? Fui até a casa dela. Foi difícil." Lorena deu outro gole no chá, mesmo amargo. "E como você se sentiu?" Marcelo hesitou. "Pequeno, envergonhado, raivoso de mim mesmo." Ela o observou por alguns segundos. "Você precisa entender, pai. Eu gosto dele." Marcelo pareceu confuso. "Gosta?" "Sim, do Samuel. Não sei explicar. Ele não é só um menino de rua. Ele tem uma calma, uma firmeza, como se carregasse um pedaço do mundo dentro dele. Quando ele se aproximou de mim, eu senti algo que nem nos melhores hospitais eu senti. Paz." Ela sorriu, mas havia água nos olhos. "Pela primeira vez em 5 anos, eu me senti vista, inteira. Não só como a filha quebrada do Marcelo Antunes." A frase caiu entre os dois como uma pedra num lago calmo. Marcelo sentiu a garganta apertar. "Eu nunca quis que você se sentisse assim." "Eu sei. Mas às vezes o que a gente sente não depende do que o outro quer, depende do que o outro faz." Ele assentiu em silêncio. Ela olhou para a cadeira. "Sabe, ela está menor." "A cadeira?" "É, não fisicamente, mas aqui dentro." Ela apontou para o peito. "Antes, ela era tudo. Meu limite, meu peso, meu lugar fixo no mundo.
Hoje, parece só uma cadeira. Só isso. Marcelo se levantou devagar, caminhou até ela e se agachou, ficando na altura dos olhos da filha. Você é mais do que isso, sempre foi. Eu só não soube ver. Mas ele viu. Ele viu. Lorena puxou uma caixa do armário próximo. Era de papelão, mas decorada com adesivos infantis antigos. Colocou-a sobre o colo e abriu. Dentro estavam pequenos pedaços de sua antiga vida. Pulseirinhas coloridas, fotos de antes do acidente, cartas amassadas, alguns desenhos. Pegou um porta-retrato com a imagem dela, ainda criança, usando um maiô vermelho, pulando na piscina. Eu achava que era uma estrela. Lembra? Marcelo riu com tristeza. Como eu poderia esquecer? E mesmo depois do acidente, eu ainda sonhava com isso. Com água, com movimento, com liberdade. Mas essa cadeira, ela me lembrava todo dia que isso não ia acontecer. Agora, ela parece só um objeto, um banco com rodinhas. Ela pousou o porta-retrato de volta na caixa e a fechou devagar. Eu não sei se vou voltar a andar. Mas, pai, hoje eu sei que isso não define quem eu sou. Marcelo segurou a mão dela, apertando com suavidade. Você sempre foi mais do que suas pernas. Ela olhou para ele. Havia ternura, mas também maturidade. E você sempre foi mais do que o nome que construiu. Só precisa lembrar disso. Ele assentiu, sentindo o peso dessas palavras se misturarem ao alívio de ouvi-las. A cadeira de rodas permaneceu ao lado da cama quando ela foi deitar. Imóvel, menor, como uma peça de um passado que já começava a perder o domínio sobre o presente. Naquela noite, Marcelo voltou ao quarto, horas depois que Lorena já dormia. Observou a filha por um tempo, os traços serenos, o peito subindo e descendo com tranquilidade. O quarto era o mesmo, mas tudo havia mudado. Ele se virou para sair e olhou para a cadeira. Ela estava ali, encostada na parede, na sombra, vazia. E pela primeira vez, aquilo não o fez sofrer. Fez com que ele esperasse. O consultório do Dr. Arnaldo era um santuário clínico. Paredes brancas, móveis retos, diplomas emoldurados com perfeição. Nada ali sugeria espaço para dúvidas. Era um lugar de respostas, ou, ao menos, de estatísticas. Lorena estava deitada sobre a maca reclinável, com as pernas expostas sob o jaleco branco do médico. O ambiente estava em silêncio absoluto, exceto pelos pequenos toques dos instrumentos que ele posicionava cuidadosamente. Marcelo observava da poltrona ao lado. Tinha as mãos entrelaçadas, os olhos atentos a cada reação da filha e do médico. Sentiu isso? Perguntou Arnaldo, pressionando levemente a região abaixo do joelho direito. Sim, uma leve pressão, respondeu Lorena. Ele anotou algo em um bloco. E agora? Um formigamento no pé, outro rabisco seco do médico. Incrível, murmurou quase para si. Isso é bom? Marcelo interrompeu ansioso. Arnaldo se endireitou, tirou os óculos e os apoiou sobre o bolso do jaleco. É incomum, raro, mas não inédito. O que quer dizer com isso? Há casos, poucos, mas documentados, de recuperação parcial ou progressiva em pacientes com lesões medulares incompletas. Às vezes, a neuroplasticidade do corpo encontra caminhos alternativos. Estímulos emocionais intensos podem, em certas condições, reativar áreas antes inativas. Não é milagre, é biologia. Marcelo não respondeu de imediato. Seu olhar estava fixo no rosto calmo da filha, que não parecia surpresa. E você acredita que foi isso? Um estímulo emocional? Essa é a explicação mais razoável, cientificamente plausível. Lorena olhou para o pai. Havia algo nos olhos dela. Uma provocação contida, uma vontade de dizer mais. E se não for? Arnaldo arqueou as sobrancelhas. Como assim? E se não for só estímulo? E se tiver algo além disso? O médico sorriu, com aquela condescendência educada que tantos especialistas aprendem a dominar. Lorena, eu entendo que a experiência foi marcante. Mas atribuir sua melhora a um menino
É perigoso. Pode tirar o mérito do seu esforço, da fisioterapia, dos tratamentos, da sua força de vontade. Mas nenhum desses fatores funcionou por 5 anos, retrucou ela com calma. E ele nem me tocou, só olhou para mim. Arnaldo se levantou, já reabrindo o prontuário eletrônico no tablet. O cérebro humano é um órgão extraordinário, complexo. Ainda estamos longe de entender tudo, mas precisamos ter responsabilidade ao dar nomes a eventos assim. Mistificar o processo pode gerar falsas esperanças. Marcelo, até então calado, se manifestou. Então sua conclusão é: coincidência? Coincidência? Não. Reação emocional associada a uma rara recuperação neurológica. Isso é o que eu posso afirmar com base em dados, exames e experiência médica. Nada mais. Ele foi até a bancada, guardou os instrumentos e se voltou para Marcelo com seriedade. Com todo respeito, esse menino, esse Samuel, está criando uma narrativa perigosa. E perigosa por um motivo. Dá esperança onde não há base para tê-la, e isso pode destruir pessoas. Ele não está vendendo nada, defendeu Lorena. Não pediu dinheiro, fama, nem agradecimento. Só pediu comida. Arnaldo ergueu uma sobrancelha. Ainda assim, está mexendo com a mente de vocês, e talvez de outras pessoas. Você está com medo do que não entende. Marcelo soltou, num tom mais duro do que esperava. Estou com receio do que não pode ser comprovado, corrigiu o médico. É porque sei o quanto é fácil as pessoas se agarrarem ao invisível quando a dor é grande demais. A notícia da visita de Samuel ao hospital se espalhou. Funcionários cochichavam pelos corredores. Uma enfermeira comentou com outra que aquele menino estranho tinha sido visto perto da ala pediátrica e que uma criança em tratamento riu pela primeira vez em semanas após ele segurar sua mão por alguns minutos. Mas a direção agiu rápido. Cartazes apareceram na recepção. Entrada restrita. Proibida a presença de não pacientes nos setores clínicos. A linguagem era fria, mas a mensagem era clara. No final do dia, Marcelo recebeu um e-mail assinado por Arnaldo e pela administração do hospital. Prezado Sr. Antunes, agradecemos a confiança depositada em nossa instituição. Informamos que, visando a segurança e o rigor técnico de nossos atendimentos, visitas externas de pessoas não cadastradas, sobretudo em áreas de recuperação sensível, estão terminantemente proibidas. Contamos com sua compreensão. Atenciosamente, Direção-Geral, Hospital Santa Elisa. Marcelo fechou o e-mail sem dizer uma palavra. Naquela noite, Lorena estava inquieta. Você viu como eles trataram ele? Vi, como se fosse um perigo. É o medo. Medo do quê? De um garoto que dá esperança? Marcelo suspirou. Medo de não ter o controle, de não saber explicar, de parecer frágil diante de algo que não se enquadra nas planilhas e nos relatórios clínicos. E você também tem medo? Ele demorou a responder. Eu tenho medo de não saber o que é real, de descobrir que passei a vida inteira acreditando nas coisas erradas. Lorena se aproximou da janela, olhou para fora. Eu sei o que senti, e nada que aquele médico disser vai apagar isso. Ela se virou. E você sabe também, no fundo, sabe? Marcelo a observou em silêncio. Sabia, mas ainda não estava pronto para admitir. Porque admitir significava aceitar que o mundo era maior do que ele podia controlar. O céu estava cinza, mas não chovia. Marcelo esperava de pé, encostado em um poste de ferro descascado, olhando para o relógio como se o tempo ali tivesse um ritmo diferente. Estava em uma das travessas da região central, uma rua sem glamour, sem vitrines, onde os grafites disputavam espaço com o mofo nas paredes. Samuel chegou sem aviso, como sempre. Veio andando com passos leves, sem pressa, como se tivesse nascido naquele chão irregular, como se soubesse o caminho até de olhos fechados. Parou diante de Marcelo, que ajeitou o colarinho do paletó, desconfortável com a poeira ao redor. Você veio,
disse o menino. Você pediu, disse que queria me mostrar algo. Samuel assentiu com os olhos tranquilos. Hoje você não é Marcelo Antunes. Hoje você é só um homem que vai ver o que sempre esteve aí. Marcelo tentou manter a compostura, mas a frase o atravessou. Sem argumento, apenas o seguiu. A primeira parada foi embaixo de um viaduto. O lugar fedia a urina e lixo acumulado. Um grupo de moradores de rua se aquecia em volta de uma lata de metal com fogo dentro. Um deles, ao ver Samuel, sorriu sem dentes. Olha quem chegou, o doutor. Marcelo se encolheu instintivamente, mas Samuel apenas riu. Ei, dona Márcia, trouxe visita. Uma mulher de idade incerta, cabelo amarrado num coque mal feito e um olhar atento, aproximou-se. Usava um cobertor rasgado como chale. Esse aí é o pai da menina? Samuel assentiu. Marcelo estendeu a mão, hesitante. Márcia não a apertou, mas não foi por hostilidade. Era como se o gesto fosse estrangeiro demais. O Samuel me trouxe comida quando tive febre. Pegou água limpa, cobriu meu pé, ficou sentado ali comigo 2 horas. Nem minha família fez isso quando eu fiquei doente. Marcelo engoliu seco. Ninguém ajuda vocês? Ela deu de ombros. Às vezes vem gente da igreja, de ONGs, mas passa, some, só vem tirar foto. Samuel fica. E nem tem celular. A próxima parada foi um beco entre prédios abandonados. Lá, uma mulher magra com 2 filhos pequenos dividia um saco de pão dormido. Os olhos se arregalaram ao ver Samuel. Achei que não vinha mais. Ele agachou. Entregou um pacotinho de leite em pó que tirou da mochila. Achei uma caixa jogada no centro. Estava fechada ainda. Ela sorriu com alívio. Os meninos se agarraram às pernas dele como se fosse um parente de longa data. Marcelo observava em silêncio. O cheiro forte, a lama no chão, as vozes infantis misturadas ao ronco de um gerador quebrado. Você faz isso todo dia? Ele perguntou. Nem sempre dá, mas quando eu posso, eu volto. E por quê? Samuel olhou para ele com simplicidade. Porque tem gente que precisa ser lembrada que ainda existe. Marcelo não soube o que responder. O dia terminou na praça onde, à tarde, comerciantes ambulantes desmontavam suas barracas. Um grupo de crianças corria em volta de Samuel. Um menino sem sapatos brincava de desenhar com gravetos na terra. Escreveu o nome de Samuel com dificuldade e depois um coração torto ao lado. Marcelo ficou parado, imóvel. Aquilo era outro mundo. Um mundo a que ele nunca pertencera, que sempre enxergou de longe, de cima, na verdade, e sobre o qual construiu sua fortuna sem nunca pisar no barro real de onde vinham as estatísticas que assinava em contratos. Era como acordar de um sonho e perceber que tinha vivido dormindo. À noite, já de volta ao seu escritório, o celular tocou. Era Renato. Preciso falar com você. Urgente. Fale. Está circulando uma imagem sua, com um menino, abaixo de um viaduto. Marcelo não respondeu de imediato. E está pegando mal, muito mal. Há uma reunião marcada com o conselho. Eles querem esclarecimentos. Estão dizendo que você está se expondo demais, colocando a reputação da empresa em risco. Por estar com um garoto? Por estar com aquele garoto? Você sabe que tem gente achando que ele é algum tipo de místico de rua. Estão te chamando de maluco, de manipulador emocional. As ações caíram 3,8% hoje. Marcelo olhou pela janela. A cidade ainda respirava, mas agora ele a via diferente, como se finalmente tivesse aberto os olhos. Deixe caírem, elas sobem de novo. Marcelo, você precisa pensar racionalmente. Está jogando fora décadas de credibilidade. Talvez a credibilidade que eu construí não mereça ser salva. Silêncio do outro lado. Você está mesmo disposto a jogar tudo fora por causa de um moleque? Marcelo pensou em Márcia, nos meninos abraçando Samuel, na palavra escrita com graveto na terra. Não estou jogando fora, estou começando do zero. E desligou. Mais tarde, em casa, Marcelo passou pelo corredor e viu a cadeira de rodas de Lorena encostada no canto.
Ela estava na poltrona com um cobertor sobre as pernas, ouvindo música no fone. Ele entrou e se sentou ao lado. Hoje eu conheci o mundo que sempre esteve debaixo dos meus pés, e eu nunca vi. Ela tirou o fone, sorriu. E o que você achou? Que eu sou menos do que pensei. E que ele é mais do que parece. Lorena assentiu. Samuel não está aqui só para mim. Está para nós dois. Marcelo olhou para a filha, depois para a cadeira vazia. Acho que ele está aqui para mais gente do que imaginamos. Na manhã seguinte, a cidade acordou com a imagem de Marcelo Antunes circulando em todos os cantos da internet. Ele estava embaixo de um viaduto, cabelos desalinhados pela umidade, ao lado de Samuel. A imagem, tirada por alguém com um celular antigo, tremia levemente, mas a expressão nos rostos era nítida. Marcelo observava o menino com uma mistura de confusão e reverência. Samuel sorria. A legenda que dominava as redes sociais era o bilionário e o profeta de rua. E como era de se esperar, os comentários vieram em enxurrada. Surto coletivo ou marketing agressivo. Quando o dinheiro não compra milagre, vem o charlatão. CEO de banco vira discípulo de mendigo místico. Nova seita em São Paulo? Pai do milagreiro. Marcelo enlouqueceu. No escritório de Marcelo, os painéis de LED que normalmente exibiam índices de mercado, agora apresentavam gráficos em queda. As ações da holding estavam em baixa. O telefone não parava de tocar. Renato entrou sem bater, trazendo uma pilha de documentos e um semblante carregado. Você viu isso? Está em todas as plataformas, do LinkedIn ao TikTok. Sua imagem está sendo usada até em montagem com voz de coach espiritual. Marcelo permaneceu sentado, olhando para o celular em silêncio. A foto estava estampada nas manchetes dos principais portais. Ele abriu uma delas. Executivo bilionário abandona reuniões e é visto vagando por favelas com criança misteriosa. Em nome de quê? Renato jogou os papéis sobre a mesa. O conselho quer uma coletiva. Hoje, você precisa desmentir. Dizer que foi uma visita social, humanitária, qualquer coisa, mas tire esse moleque da equação, ou vão te derrubar. Marcelo não respondeu. Olhava fixamente para a tela do celular, onde um vídeo começava a rodar. Era Samuel, sentado ao lado de uma idosa em uma calçada. Ele apenas segurava sua mão. Ela sorria como uma criança. O vídeo terminava com a legenda: ele não fala muito, mas quando olha para você, é como se enxergasse além da dor. Marcelo fechou os olhos por um instante. Sentia o peso do mundo em seus ombros, mas, pela primeira vez, não queria tirá-lo. Eu não vou me esconder. Então prepare-se para a queda. Na casa de Lorena, a televisão estava ligada. A apresentadora de um programa matinal falava com entusiasmo plastificado. E agora, a história mais curiosa da semana. Marcelo Antunes, um dos homens mais influentes do país, está sendo chamado de pai do milagreiro. Isso mesmo, um garoto de rua, supostamente ligado a fenômenos de cura, foi visto ao lado do empresário em diversas situações. Teorias não faltam, de misticismo a colapso emocional. Veja agora a reportagem. Imagens de Samuel caminhando com Marcelo, com trilha sonora dramática, enchiam a tela. Logo depois, depoimentos vagos de pessoas que afirmavam que algo mudou após o encontro com o menino. Lorena assistia tudo calada, até que uma comentarista do programa disse: "É claro que isso é desequilíbrio, esse menino é um manipulador." E o Sr. Antunes claramente perdeu o juízo. Está usando a dor da filha para chamar atenção. Lorena desligou a TV com força, pegou o celular, gravou um vídeo. Seu rosto estava sério, mas sua voz era firme. "Meu nome é Lorena Antunes, e antes de qualquer coisa, sou filha do homem que vocês estão crucificando. Meu pai não perdeu o juízo. Ele encontrou coragem de sair da bolha onde viveu a vida inteira. E sim, esse menino, Samuel, fez algo comigo que nenhum especialista conseguiu em 5 anos, e ele não pediu nada em troca. Se isso for loucura,
Talvez o mundo precise de mais loucos assim. Ela postou o vídeo com a legenda: "Antes de julgar, escute quem viveu." A resposta foi imediata. Centenas de comentários, milhares de compartilhamentos. Influenciadores replicaram o vídeo. Médicos começaram a se dividir. Parte da opinião pública, antes cínica, agora se comovia. Lorena é forte demais. Essa menina fala com o coração. Respeito. Se ela está dizendo, quem somos nós para duvidar? Marcelo estava no carro quando recebeu o vídeo. Assistiu em silêncio. No final, enxugou discretamente os olhos. "Ela me defendeu", disse ao motorista. "Defendeu com a alma, senhor." Na reunião com o conselho, o clima era tenso. Os executivos exigiam uma nota oficial, um afastamento temporário da presidência, qualquer sinal de que Marcelo ainda era um homem racional. Ele os ouviu, não interrompeu, não rebateu. E então disse com a voz calma: "Vocês me pagam para gerar lucro, e eu gerei, por anos. Mas agora vou usar esse lucro para algo maior. Se quiserem me tirar, tirem, mas não vou negar o que vi e o que senti, porque pela primeira vez isso é real." Silêncio na sala. Ninguém o aplaudiu, mas ninguém o deteve. Naquela noite, Lorena ligou para ele. "Pai, estou aqui. Obrigada." "Por quê?" "Por não me deixar sozinha nessa loucura." "Não é loucura, filha. É só verdade." Ela sorriu. E naquela noite, dormiram mais leves, mesmo que o mundo lá fora ainda não entendesse. O galpão estava silencioso, exceto pelo som distante de crianças brincando na rua. Samuel estava sentado no mesmo canto de sempre, com as pernas cruzadas e um caderno sobre o colo. Desenhava com um lápis gasto, rabiscando figuras que, para ele, tinham ordem. Para outros, pareciam apenas caos infantil. Marcelo entrou devagar. A presença do homem de terno contrastava violentamente com o ambiente, e ainda assim, já não parecia deslocado. Tinha estado ali vezes o suficiente para que a poeira não o intimidasse. Samuel não levantou os olhos. Continuou desenhando. "Você me procurou", disse, como se soubesse. "Quero falar com você." "Sobre o quê?" "Sobre o que eu posso fazer." Samuel parou o traço. Olhou para Marcelo com um olhar que não julgava, mas também não suavizava. "Não quero sua culpa." Marcelo não respondeu de imediato. Aquilo era direto demais. "Eu não estou aqui só por culpa." "Está sim, e tudo bem. A culpa às vezes é o início, mas não é suficiente. Se você ficar preso nela, vai continuar doando cestas básicas e construindo escolas com seu nome na fachada, achando que resolveu algo." Marcelo se sentou sobre um caixote de madeira. "Então o que você quer?" Samuel respirou fundo, como quem explica a uma criança. "Quero que você mude, de verdade. Não por mim, nem por sua filha, por você. Quero que pare de olhar para as pessoas como números, como planilhas. Quero que pare de usar a bondade como moeda de troca. Não é doação o que resolve, é reparação." "Reparação?" "Sim. Comece desfazendo o que você fez de errado." Marcelo o olhou com atenção. "Você tem algo em mente?" Samuel pegou um papel velho, abriu e mostrou. Era um mapa da cidade rabiscado com anotações. Marcava pontos com palavras escritas à mão. Despejo, acordo não cumprido, exploração, posto fechado, condomínio em obra. Esses lugares foram afetados por empresas ligadas à sua. Contratos que você aprovou. Parcerias com imobiliárias que derrubaram casas, financiamentos que cresceram juros em cima de gente que mal sabe assinar o nome. Marcelo reconheceu 2 dos endereços. Um deles, inclusive, constava num relatório recente que o departamento jurídico considerava concluído e bem-sucedido. São negócios legais. Legais não significa justos. Silêncio. "Você quer que eu revise todos eles?" "Não. Quero que cancele os que você sabe que são injustos e que enfrente o que vier depois." Marcelo olhou para o mapa de novo. As marcas vermelhas eram feridas num corpo que ele nunca quis enxergar.
Vai me custar caro. O que você tem hoje foi construído com o que custou caro para outros. Marcelo assentiu, pela primeira vez, sem resistência. Tá bem, começo amanhã. Samuel fechou o caderno e sorriu, mas o sorriso não era de alívio. Era de teste superado. Aí sim a gente começa a falar de mudança. Na manhã seguinte, Marcelo entrou em sua sala e chamou a diretora de contratos. Pálida, ela o ouviu anunciar uma nova diretriz: revisar todos os acordos com impacto direto em comunidades carentes. Imediatamente. Cancelar contratos em andamento? Ela perguntou alarmada. Sim, os predatórios, os que envolvem coerção jurídica, exploração de mão de obra ou manipulação de pequenas cooperativas. Mas isso vai gerar uma reação em cadeia. Imobiliárias, construtoras, até políticos estão envolvidos. Então que gere. Horas depois, os e-mails começaram a pipocar. Empresários furiosos, executivos exigindo explicações, alguns juristas ameaçando ações judiciais por quebra de cláusulas. Renato foi o primeiro a entrar na sala. Isso é suicídio corporativo. Não é responsabilidade atrasada. Você não pode derrubar acordos que sustentam fundos de investimento inteiro. Posso, e estou fazendo. Por causa daquele garoto? Marcelo levantou os olhos. Por causa de mim. Porque não quero mais construir impérios sobre a dor dos outros. Na favela da Zona Leste, onde uma cooperativa de costureiras aguardava o despejo com o coração na mão, uma notícia se espalhou de boca em boca. O contrato havia sido suspenso. A ameaça de derrubada das casas evaporou em um e-mail curto, assinado por Marcelo Antunes. No lugar onde haveria cimento, ainda havia vida. E pela primeira vez, as costureiras respiraram aliviadas. No fim do dia, Marcelo passou por uma dessas comunidades discretamente. Viu um grupo de crianças brincando onde antes havia um caminhão de demolição. Samuel estava sentado em um degrau de concreto, comendo um pedaço de bolo com a mão. Marcelo parou ao lado. Cancelei os primeiros. Samuel olhou para ele, mastigando com calma. Começou bem. Vai vir muita pressão. A verdade sempre cobra caro, mas vale. Marcelo olhou ao redor. Pela primeira vez, não se sentiu superior. Nenhum visitante. Sentiu-se responsável e talvez merecedor de começar. O edifício da Holding Antunes, imponente e espelhado, ainda exalava poder. Mas naquela manhã, algo havia mudado no ar. O hall de entrada, normalmente marcado por passos apressados e saudações ensaiadas, estava silencioso. Os cumprimentos sumiram. Os olhares, antes aduladores, agora eram atravessados por dúvida e julgamento. Marcelo entrou vestindo seu terno habitual, mas não era mais o mesmo homem. Os sapatos ainda brilhavam, mas os passos pareciam mais lentos. Ao cruzar a catraca, sentiu que era observado não como líder, mas como um enigma prestes a ruir. No elevador, uma gerente fingiu atender ao celular. Um executivo apertou o botão do andar seguinte para sair antes que a tensão o sufocasse. Marcelo, impassível por fora, sabia que o cerco se apertava. A reunião no conselho foi marcada para o fim da manhã. Todos os diretores estavam presentes. A sala, fria e minimalista, mais parecia um tribunal corporativo. Renato estava lá, sentado à direita da presidência interina, com os dedos entrelaçados sobre a mesa e o rosto neutro, como quem já havia ensaiado tudo. Reunimos-nos hoje, começou um dos conselheiros, porque nas últimas 2 semanas a holding perdeu quase 10% de valor de mercado. 3 grandes parceiros suspenderam contratos. E recebemos dezenas de manifestações formais de investidores questionando a direção atual da companhia. Marcelo não se moveu. É verdade, respondeu com voz calma. Cancelei acordos que sempre soubemos serem injustos. A diferença é que agora eu não quero mais fingir que não sei. Outro conselheiro cruzou os braços. Os acordos eram legais, validados por nossos departamentos jurídicos.
Não cabia a você desmontar unilateralmente contratos que sustentavam dezenas de operações. Renato interveio com voz controlada. O Marcelo tem o direito de repensar. Todos evoluímos, mas o que ele está fazendo não é evolução. É desmonte, é uma guinada emocional sem base estratégica. E por isso proponho uma medida de contenção. Que ele permaneça apenas como presidente honorário, enquanto o comando executivo passe a um comitê temporário. Marcelo ergueu os olhos. Olhou para o homem que por anos fora sua sombra, sua voz nas decisões difíceis. Então é isso? Renato sustentou o olhar. Você está pondo tudo em risco. Sua imagem, a empresa, os empregos, tudo por um garoto. Não é por ele, corrigiu Marcelo. É por mim. Pela primeira vez estou tentando fazer certo. Mesmo que doa. Um terceiro conselheiro pigarreou. E o certo agora é abrir mão do controle? Marcelo se levantou sem pressa. Se o controle significar continuar alimentando um sistema que engole os mais fracos, sim, podem me afastar, mas não vão me fazer mentir para mim mesmo outra vez. Ele deixou a sala sem esperar votação. A resposta veio em ondas e rápidas. Empresários enviaram notas públicas criticando a postura instável do Sr. Antunes. Revistas especializadas publicaram editoriais questionando sua sanidade executiva. Uma famosa âncora de telejornal disse em tom debochado que até os gigantes, quando se ajoelham demais, acabam sendo pisados. Sites de negócios estamparam manchetes agressivas. O império em ruínas. Antunes virou o messias corporativo. Nos bastidores, executivos temiam o futuro. Alguns projetos sociais recém-lançados por Marcelo foram interrompidos por liminares internas. Funcionários hesitavam em defendê-lo publicamente. Renato, silenciosamente, ativava contatos para assumir interinamente o comando da holding. A traição era discreta e eficaz. Naquela noite, Marcelo ficou em seu escritório pessoal, cercado por troféus e fotos que agora lhe pareciam peças de um museu pessoal de vaidades. Estava escuro. A cidade lá fora brilhava com indiferença. Seu telefone vibrou. Era Lorena. Vi as notícias, disse ela. Estão me desmontando peça por peça. Vai deixar? Ele hesitou. Não sei. Estou cansado. Estou com raiva. Sinto como se estivesse enfrentando algo grande demais para mim. E se você estiver enfrentando tudo isso, justamente porque é o que precisa ser enfrentado? Silêncio. A verdade, pai, cobra, mas também liberta. Você começou algo que vale mais do que a reputação de um nome. Marcelo sorriu, fraco, mas genuíno. Você acredita que eu consigo continuar? Eu acredito que você precisa continuar. Não por mim, não por Samuel, por você. Na manhã seguinte, Marcelo não foi ao prédio da holding. Foi à sede da Fundação Social que ele mesmo havia criado, ainda em fase inicial, com paredes nuas, cheiro de tinta e poucas salas. Mas ali ele sentia que podia respirar. Samuel estava no degrau da entrada, com uma laranja descascada nas mãos. Olhou para Marcelo e não perguntou nada. Marcelo sentou ao seu lado. Eles estão me derrubando. Você vai deixar? Por um momento pensei que sim. E agora? Marcelo olhou para frente. Um grupo de jovens brincava num campo improvisado ali perto. Eu via barulho, vida, poeira. Agora, não mais. Samuel sorriu mordendo a laranja. Então começou de verdade. Naquela manhã, Marcelo acordou antes do sol. Vestiu uma camisa clara, sem blazer, sem gravata. Caminhou até a sacada do apartamento e ficou ali, observando a cidade ainda adormecida. As luzes dos prédios piscavam com preguiça. Aviões cruzavam o céu num silêncio quase poético. Ele segurava uma caneca de café com as duas mãos. Por dentro, o sabor era amargo, mas havia algo novo, firmeza. Às 9h, Marcelo entrou no salão principal da holding pela última vez como presidente em exercício. O ar estava carregado. Seus passos ecoavam como um martelo em tribunal.
Ninguém o cumprimentou. Na sala do conselho, a maioria dos diretores já o aguardava. Olhares frios, telefones sobre a mesa, planilhas abertas. O cenário habitual de quem seguia por lucros e evita perguntas incômodas. Marcelo se levantou, abriu uma pasta de couro surrada e retirou um único documento. Estou formalizando hoje meu desligamento definitivo da presidência executiva e da diretoria estratégica. Também estou vendendo a totalidade das minhas ações da holding. O contrato de repasse está aqui. Um burburinho se espalhou entre os presentes. Vai sair assim? Indagou um dos conselheiros, incrédulo. Sim, estou encerrando um ciclo e iniciando outro. Renato, ao fundo da mesa, manteve o rosto inexpressivo, mas os olhos denunciaram surpresa. E o que pretende fazer com essa fortuna? Virar missionário? Marcelo respirou fundo. Sua voz saiu limpa, sem hesitação. Vou criar um fundo permanente de inclusão. Um projeto voltado exclusivamente para jovens das periferias. Educação, mentoria, microcrédito, saúde mental e apoio técnico para empreendedores sociais. Tudo com governança independente e sem vínculo com interesses políticos ou corporativos. Começa com o que recebo da venda das ações. Silêncio. Marcelo entregou os documentos a um advogado particular e, em seguida, caminhou em direção à porta. Antes de sair, virou-se. Desejo sorte a vocês, mas a partir de hoje não faço mais parte disso. E partiu. O anúncio caiu como bomba na mídia. Manchetes pipocaram em todas as plataformas. Marcelo Antunes vende império e anuncia fundo para jovens de periferia. Bilionário abre mão de fortuna e diz: chega de lucro às custas de dor. Jornais se dividiram. Alguns o exaltavam como visionário. Outros o ridicularizavam como ex-CEO em crise de meia-idade. Mas pela primeira vez, Marcelo não se importava com a leitura alheia. A decisão havia sido tomada de dentro, não de fora. No dia seguinte, Marcelo chegou cedo à sede ainda improvisada da futura fundação. Era uma antiga escola desativada, com paredes descascadas e carteiras quebradas. Mas havia uma energia pulsante no ar. Jovens voluntários pintavam os muros. Alguém tocava violão no pátio. Samuel estava sentado em uma escada lateral, com um livro nas mãos. Lia devagar, soletrando as palavras em voz baixa. Você veio, disse ele, sem tirar os olhos da página. Claro que vim. Isso tudo agora é meu novo trabalho. Samuel fechou o livro. Não, isso tudo agora é seu novo caminho. Marcelo se sentou ao lado dele, olhou o entorno com olhos ainda se ajustando a essa nova vida. Você acha que dá certo? Samuel balançou a cabeça. Já está dando. As pessoas ainda não entendem, mas algumas sentem. Silêncio. O vento balançava uma faixa pendurada na entrada do prédio. Futuro se escreve com passos reais. Eu nunca fui bom com filhos, confessou Marcelo baixo. Nem com a Lorena. E com você? Bom, você sabe. Samuel o olhou. Havia algo diferente em seu rosto. Não era perdão, era aceitação. Pai, disse ele, quase sussurrando, como se testasse a palavra. Marcelo virou o rosto, engolindo o nó na garganta. O quê? Samuel sorriu. Nada. Só pensei alto, mas Marcelo tinha ouvido, e isso bastava. À tarde, Lorena visitou a fundação. Estava sem cadeira. Usava uma bengala leve e apoiava-se lentamente em Marcelo. Ainda não andava com firmeza, mas seus passos, mesmo lentos, ecoavam como trovões no pátio. Jovens se aproximaram com respeito, curiosidade. Alguns reconheceram Samuel, que ficou tímido, mas não se afastou. Marcelo apresentou os primeiros planos do fundo. Bolsas de estudo, reformas de centros comunitários, parcerias com escolas técnicas. Falava com entusiasmo que ele mesmo desconhecia antes. Isso tudo começou com vocês dois, disse ele, olhando para Lorena e Samuel. Agora é para todos que nunca foram vistos. À noite, Samuel caminhava ao lado dele no pátio, sob a luz fraca de um poste antigo. Você não pode mais voltar. Sabe disso, né? Sei. E isso assusta?
Um pouco, mas também liberta. Marcelo assentiu. Olhou para o céu. É o ponto de não retorno. Exato. Silêncio. Mas às vezes, disse Samuel, é no ponto sem volta que a gente finalmente encontra o caminho certo. O bairro da Vila São Jorge nunca havia aparecido nos jornais, não pelos motivos certos. Naquele mês, porém, algo inusitado aconteceu. Um mutirão silencioso reformou a escola abandonada da região. Jovens pintavam muros, técnicos instalavam computadores reciclados. Oficineiros locais passaram a dar aulas de teatro e programação. Tudo gratuito. Na entrada, um letreiro simples escrito à mão. Núcleo Samuel, para quem nunca foi ouvido. Poucos dias depois, uma matéria de um blog independente viralizou. Era o depoimento de uma jovem chamada Tainá, de 21 anos, moradora do Capão Redondo. Ela relatava, entre lágrimas, que ganhara uma bolsa para estudar fisioterapia através de um novo projeto social, financiado por um fundo sem nome de político, sem obrigação de tirar foto com ninguém. Diz que tudo começou após um tal Marcelo, de camisa simples e caderno na mão, ter perguntado a ela o que ela realmente queria fazer da vida e ter ouvido sem interromper. Pela primeira vez, alguém olhou para mim sem pensar que eu era estatística. Ele só ouviu. E isso mudou tudo. O vídeo explodiu nas redes. Logo vieram outras histórias. Um ex-morador de rua conseguiu montar uma pequena gráfica com apoio técnico do fundo e já empregava 2 jovens da comunidade. Uma costureira do Jardim Peri, antes ameaçada de despejo por uma construtora, reabriu sua cooperativa com linha de crédito 0 juros e doação de tecidos. A nova sede foi batizada de Casa Camila. Nenhum dos projetos levava o nome de Marcelo. E, paradoxalmente, foi isso que começou a transformá-lo. Um influenciador digital conhecido por suas análises econômicas gravou um vídeo que rapidamente ultrapassou 1 milhão de visualizações. O ex-bilionário Marcelo Antunes fez o impensável. Vendeu tudo, saiu do mercado, jogou no lixo os manuais de gestão. E sabe o que ele criou no lugar? Um fundo silencioso, direto, que não precisa de selfie nem de selo azul. O mais maluco disso tudo, está funcionando e ninguém entende como. O apelido veio de forma espontânea. O ex-bilionário transformador. Em uma entrevista breve, Marcelo apareceu de camisa polo simples, sentado em um banco de praça. O repórter perguntou: como se sente ao ver tudo isso acontecendo? Ele pensou um instante. Eu não mudei o mundo, só parei de atrapalhar e comecei a escutar. O senhor não sente falta do poder? Sinto falta do silêncio que eu tinha quando ninguém esperava que eu fizesse algo bom. Agora, cada escolha minha tem consequência real. E isso assusta, mas também me dá sentido. Enquanto isso, Samuel seguia sua rotina sem alarde. Foi visto entregando marmitas num ponto de ônibus embaixo de chuva, ajudando um menino a atravessar a rua, empurrando a cadeira de rodas de um senhor que o chamou de anjo sem pressa. Não havia luz celestial, música dramática ou aura visível, mas algo acontecia nos lugares por onde passava. Não porque fazia milagre, mas porque ficava, porque olhava, porque ouvia em silêncio. E, de alguma forma, isso bastava. Um professor do núcleo educacional relatou: ele não fala muito, mas quando entra numa sala, os alunos se comportam como se estivessem diante de alguém que já sabe o que eles sentem. Ninguém explica, mas ninguém duvida. Lorena, agora mais ativa e confiante, tornou-se voluntária na comunicação do fundo. Ajudava a contar as histórias, mas sem vitimização. Preferia mostrar conquistas discretas, sorrisos simples. Disse numa postagem: as maiores transformações não fazem barulho. Elas chegam devagar, como uma semente brotando entre o concreto. À noite, Marcelo caminhava pelo pátio do Centro Cultural recém-inaugurado, na Zona Sul. Um menino o reconheceu e correu até ele. Você é o cara do fundo? Talvez. E você, é o dono do seu sonho?
O menino riu sem entender totalmente. Meu sonho é virar cantor, mas todo mundo ri. Samuel disse uma coisa outro dia. Não é o mundo que decide o que a gente pode, é o que a gente acredita mesmo quando ninguém mais acredita com a gente. O menino assentiu com olhos brilhando. Mais tarde, sentado nos fundos da fundação, Marcelo observava Samuel ajudando um grupo de adolescentes a montar caixas de som para um evento local. Samuel se aproximou, sujo de tinta, sorrindo. Eles acham que eu tenho uma fórmula mágica, disse o garoto. E você tem? Tenho presença. Marcelo sorriu. E às vezes, só isso basta. Samuel sentou-se ao lado dele. Olharam para o horizonte. As luzes da cidade piscavam longe, mas ali, naquele pequeno terreno, algo grande estava nascendo. E ninguém conseguia explicar, mas todos conseguiam sentir. O céu daquela manhã parecia diferente. Um tom acinzentado filtrava a luz do sol, deixando tudo mais suave, como se o mundo inteiro estivesse sussurrando, evitando fazer barulho. Lorena acordou cedo. Dormira pouco, com o corpo inquieto e a mente desperta. Havia algo diferente no ar. Era como se estivesse prestes a atravessar uma ponte invisível. Algo entre o medo e o milagre. Entre o chão conhecido e o vazio adiante. Vestiu-se devagar. Nada sofisticado, uma blusa clara, calça confortável e o andador posicionado logo à frente. Já conseguia se levantar com mais firmeza, embora ainda precisasse de apoio. A cada passo, os músculos protestavam com doçura, como velhos amigos voltando à conversa. Na porta do quarto, Marcelo a esperava, nervoso. Tem certeza de que quer tentar hoje? Lorena assentiu, sem sorrir. Era uma decisão íntima, não um espetáculo. Só quero sentir o vento no rosto, sem olhar de baixo. A fisioterapeuta a aguardava no corredor lateral da fundação. O caminho até o jardim era curto, mas parecia interminável. Ainda assim, Lorena não recuou. A fundação estava movimentada naquele dia. Jovens carregavam livros, funcionários instalavam estantes e crianças pequenas corriam no pátio improvisado. Mas, ao perceberem Lorena atravessar o corredor, o silêncio caiu como uma onda. Ela andava. Não corria nem desfilava, apenas caminhava, passo após passo, como quem desafia os próprios limites sem gritar por atenção. Marcelo seguia a poucos metros atrás, sem tocar, os olhos marejados. Ele não sabia se sorria ou chorava. Acabou fazendo os dois. No centro do jardim havia um banco de madeira sob uma árvore baixa. Era ali que Samuel costumava sentar nos fins de tarde. Lorena apontou para ele com o queixo. Quero chegar até ali. A terapeuta não impediu, apenas acompanhou. O trajeto era irregular, cheio de pedrinhas e desníveis, um obstáculo para qualquer corpo enfraquecido. Mas Lorena seguiu. A mão apertava o andador com firmeza. O joelho esquerdo tremia a cada avanço. Crianças assistiam em silêncio. Uma delas murmurou. Ela tá andando? Outro respondeu. Igual gente grande. Marcelo fechou os olhos. Não conseguiu conter a lembrança do hospital, da UTI, dos meses de fisioterapia sem progresso. Do olhar perdido da filha quando soube que não sentiria mais as pernas. De como o silêncio havia tomado conta da casa. Um silêncio que agora se partia, passo por passo, como vidro estilhaçado. Quando Lorena finalmente chegou ao banco, largou o andador por um instante e sentou com cuidado. Olhou para o céu e riu. Uma risada leve, sem alarde, como se tivesse acabado de lembrar de quem era. Marcelo se ajoelhou ao seu lado. Filha, tô aqui, pai. Ele tocou sua mão com delicadeza. Você conseguiu. Ainda não tudo, mas o primeiro jardim eu venci. Depois de alguns minutos em silêncio, ela virou-se para ele com um olhar calmo, mas cheio de decisão. Quero doar minha cadeira. Marcelo arregalou os olhos. Tem certeza? Tenho. Ela foi meu chão por muito tempo, mas agora ela precisa servir para outra pessoa. Eu não quero que ela fique no canto da casa como um lembrete do que eu perdi. Quero que ela siga andando. Mesmo que não comigo.
Na ala médica da fundação, uma adolescente chamada Ana recebia sessões regulares de reabilitação. Tinha 14 anos, paralisia parcial nas pernas e um sorriso envergonhado, como quem pede desculpas por existir. Lorena foi até ela com a cadeira limpa, ajustada e enfeitada com novos adesivos. Junto, entregou um bilhete. Essa cadeira me ajudou quando tudo parecia imóvel. Ela é firme, segura, confiável. Ela me ouviu quando ninguém mais entendia minha dor. Agora é sua. Que ela seja asas até você voar por conta própria. Ana chorou ao ler. Chorou ainda mais quando sentou-se nela. Não pela cadeira em si, mas pelo gesto de alguém que já esteve ali e sobreviveu. À tarde, Marcelo assistiu à cena do alto, pela janela da fundação. Samuel estava sentado na escada, desenhando algo num caderno. Não falava com ninguém, mas também não se escondia. Marcelo se aproximou. Você viu? Vi. A cadeira, ela doou por conta própria. Porque já não precisa mais segurar o passado com as mãos. Marcelo se sentou ao lado dele, imitando a postura do garoto. Isso tudo é inacreditável. Não é inacreditável, só é raro. Silêncio. Ela é mais forte do que eu jamais fui, disse Marcelo. Porque ela teve que lutar calada. Agora você escuta, e isso muda tudo. Naquela noite, Marcelo e Lorena jantaram juntos no refeitório simples da fundação. Comeram arroz, feijão e salada, cercados de vozes, risadas e sons de uma vida que agora era vivida com sentido. Ao final da refeição, Lorena ergueu o copo de suco. Ao que não se vê, mas nos levanta. Marcelo brindou com ela. A coragem silenciosa. Samuel, ao longe, acenou discretamente com a cabeça. Mais tarde, sozinha no quarto, Lorena escreveu em seu diário. Hoje meus pés tocaram o chão, mas foi minha alma que ficou em pé. Há dores que param o corpo, mas nunca o espírito. Eu não sou milagre, sou resistência. Fechou o caderno com carinho, olhou para o andador encostado na parede, depois para a janela, onde o luar entrava suave. Pela primeira vez em anos, dormiu sem acordar no meio da noite e sonhou, não com o que perdeu, mas com tudo que ainda podia viver. Camila chegou à fundação numa tarde nublada, com os passos firmes e a expressão serena. Vestia roupas simples, cabelo preso, olhar decidido. Parecia carregar o peso de muitos anos nos ombros, mas também a leveza de quem não devia mais nada a ninguém. Marcelo a aguardava na sala dos fundos, onde funcionava uma espécie de biblioteca improvisada. Havia livros empilhados em caixotes, pôsteres nas paredes e um cheiro persistente de papel novo misturado a tinta fresca. Ao vê-la entrar, ele se levantou imediatamente. Não sabia se oferecia a mão, um abraço ou só o olhar. Ela escolheu por ele. Vamos conversar? Claro. Sentaram-se frente a frente uma pequena mesa entre os dois. Camila apoiou as mãos sobre o colo e respirou fundo antes de falar. Não estou aqui para reviver nada, nem para confrontar. Só acho que a gente precisa limpar o que ficou pendente. Marcelo assentiu. Havia um nó preso em sua garganta, mas ele esperou. Quando você me mandou embora, começou ela. Eu estava grávida de 2 meses. Você não me ouviu, não perguntou, não quis saber. Simplesmente decidiu que era um problema seu e resolveu se livrar dele. Marcelo baixou os olhos. Não havia defesa possível. Eu tentei processar, mas naquela época, sozinha, sem dinheiro, com medo, eu só queria proteger meu filho e viver, não sobreviver, viver de verdade. Ela continuou, a voz firme. Trabalhei como pude, vendi bolo na rua, fui faxineira, babá, recepcionista. Tive dias bons, muitos ruins, mas nunca pedi nada. E nunca ensinei o Samuel a te odiar. Só a entender que você fez uma escolha. Marcelo levantou os olhos e disse com voz baixa, eu me arrependo de cada decisão que te afastou, mas sei que o arrependimento não apaga o que você passou. Camila olhou para ele com uma franqueza desarmante. E eu não quero apagar.
Só quero paz. Não para mim, pro Samuel e pra Lorena. Eles merecem crescer sem esse peso, sem culpa herdada. Silêncio. Você quer que a gente se aproxime? Ele arriscou. Ela sorriu de lado. Quero que a gente não se afaste mais. Não confunda isso com amor romântico. Isso morreu há muito tempo. Mas a gente pode renascer de outra forma, como adultos que querem o bem dos filhos. Horas depois, os três estavam reunidos numa sala menor da fundação. Marcelo, Camila e Samuel. O garoto, como sempre, permanecia calado na maior parte do tempo, mas seus olhos estavam atentos, os dedos inquietos. Camila o incentivou com um olhar. Marcelo respirou fundo. Eu falei com meu advogado. Samuel ergueu as sobrancelhas. Fiz a solicitação oficial para reconhecimento. Se você aceitar, seu sobrenome também será Antunes. Se não quiser, tudo bem. Não muda o que eu sinto. Samuel permaneceu em silêncio por um longo tempo. Depois, olhou para Camila, que assentiu com suavidade. Não é pelo nome, disse o menino. É pelo lugar. Como assim? Perguntou Marcelo. Eu já sei quem sou. Só queria saber se você sabe onde me colocar na sua história. Marcelo sentiu os olhos arderem. Na parte que vem daqui para frente, onde eu aprendo, erro menos e ando mais devagar para não pisar em quem está comigo. Samuel sorriu. Então tá, Antunes, com letra maiúscula. Mais tarde, no pátio, Marcelo e Camila assistiam Samuel ensinando um grupo de crianças a jogar dominó. O menino gesticulava pouco, mas todos prestavam atenção como se ele fosse um velho sábio. Ele puxou você, comentou Camila. O jeito quieto, os olhos que observam antes de julgar. Tomara que não puxe minhas falhas. Vai puxar, mas também vai escolher o que fazer com elas. Marcelo riu. O tipo de riso que vem depois de muito tempo, aquele que não é euforia, mas alívio. Eu tô aprendendo a ser pai agora. Ainda bem, porque ele nunca deixou de ser filho. Na entrada da fundação, uma placa foi trocada discretamente no final do dia. Agora dizia: Centro Samuel Antunes, Educação, Dignidade e Futuro. Samuel não comentou nada. Apenas olhou a placa e assentiu, como quem finalmente reconhece um espaço que também é seu. E o sol entre nuvens saiu só um pouquinho. Só o suficiente para iluminar os rostos de 3 pessoas que, depois de muitos silêncios, finalmente aprenderam a conversar. Os corredores da fundação estavam mais movimentados do que nunca. Pessoas chegavam de todos os lados. Professores voluntários, mães buscando informação, jovens procurando uma chance de recomeçar. E entre esse fluxo intenso de vidas, uma semente começava a germinar além dos muros. Uma conversa nacional sobre algo que há muito tempo parecia esquecido nas esquinas da cidade. A fé. Mas não aquela fé institucionalizada com ritos e doutrinas. Era outra, algo mais sutil, mais íntimo. Uma fé na escuta, no gesto simples, no olhar que não desvia. Tudo começou com uma entrevista despretensiosa na rádio comunitária da Zona Norte. Um jornalista perguntou sem esperar muito: o que você acha que fez sua filha melhorar? Marcelo, sentado numa cadeira de plástico, pensou um instante antes de responder. Talvez tenha sido o toque de alguém que não prometeu nada. Talvez foi porque, pela primeira vez, ela acreditou que não estava sozinha. E quando a gente se sente visto, o corpo escuta isso. O trecho foi cortado e publicado num vídeo curto. Viralizou em poucas horas. A partir daí, algo curioso aconteceu. Centenas de pessoas começaram a enviar vídeos próprios. Depoimentos, reflexões, dúvidas sinceras. Será que empatia cura? Como explicar aquilo que não tem nome? Por que o silêncio de um menino tem mais força que tantos gritos por likes? Hashtags como sopro da fé e o menino que escuta se espalharam. Não havia uma teoria única, nem uma narrativa imposta. Apenas fragmentos de pessoas tentando entender o que estavam sentindo. Dr. Arnaldo, até então ausente das discussões públicas, foi procurado por um canal de TV.
Na entrevista, trajava seu jaleco habitual, voz firme como sempre, mas algo em seu semblante havia mudado. "O senhor acredita em milagres?" perguntou a jornalista. Ele suspirou. "A medicina não trabalha com milagres, trabalha com estatísticas, evidências, comparações. Mas há momentos em que algo acontece fora do escopo. E nesses momentos, o melhor que um médico pode fazer é não atrapalhar. O caso da Lorena foi um deles." Ele fez uma pausa longa. "Não tenho explicação clínica suficiente para o que vi. Mas sei que desde aquele dia no restaurante, algo mudou nela. E não foram os exames que mudaram isso. O senhor mudou de opinião?" Eu continuo cético, mas agora com menos arrogância. No meio dessa euforia crescente, um vídeo inesperado tomou conta da internet. Gravado por acaso por uma cuidadora de idosos, mostrava Samuel sentado ao lado de uma senhora de idade avançada em um banco de praça. Nenhum dos dois falava. Ela segurava sua mão com as duas mãos pequenas e enrugadas. Os olhos dela estavam úmidos. O vídeo durava pouco mais de 2 minutos. Sem trilha sonora, sem cortes, apenas silêncio. O que impressionava era a ausência de necessidade. Samuel não dizia nada, não oferecia conselhos, só permanecia, presente. O título do vídeo era simples: "Quando o silêncio cura mais que palavras." O alcance foi estrondoso. Canais de notícias, influenciadores, líderes religiosos e ateus convictos comentaram o vídeo. O curioso, ninguém discordava. Havia algo ali que ultrapassava definições. Lorena assistiu ao vídeo 3 vezes seguidas. Depois, olhou para Marcelo. "O Samuel não transforma o que a gente vê. Ele transforma o que a gente sente." Marcelo assentiu. "Ele faz a gente lembrar quem a gente era antes do medo. E depois que ele vai embora, parece que a gente ainda escuta." No pátio da fundação, uma roda de conversa começou espontaneamente. Jovens, idosos, professores, mães, todos falavam sobre fé, mas de forma nova. "Não é sobre religião", disse um dos jovens, "é sobre presença. É sobre alguém se importar sem pedir nada em troca", completou o outro. Samuel estava sentado a certa distância, desenhando em um caderno. Não participava da conversa, mas como sempre, estava ali. À noite, Marcelo recebeu uma ligação de um jornalista renomado. "Queremos fazer um especial com vocês. Algo grande, nacional. A gente não tem nada para mostrar, só gente vivendo. É exatamente isso que o país precisa ver agora." Marcelo olhou para o jardim. Samuel empurrava o balanço de uma menina pequena, que ria alto, sem saber que estava no centro de um fenômeno social. "Mostrem isso", respondeu Marcelo, mas sem tentar entender. "Deixem que cada um sinta o que quiser." E como definimos isso? Como sopro. Sopro? Daqueles que passam e não deixam cicatriz. Só lembrança. Naquela noite, antes de dormir, Marcelo escreveu no bloco de notas do celular: "Algumas coisas não se explicam com exames, mas se sentem com a alma. Samuel não é milagre, é memória do que ainda somos capazes de ser." E ao fechar o celular, sentiu pela primeira vez em muito tempo que havia espaço dentro de si para algo que não precisava de resposta. Apenas presença. As últimas caixas saíam do antigo prédio da Holding Antunes numa manhã abafada de outono. As paredes ainda brilhavam com a frieza corporativa, mas agora estavam vazias. Sem quadros, sem pastas de couro, sem aquele odor metálico de reuniões tensas e lucros suados. Marcelo olhou em volta uma última vez. Não havia despedidas, não havia nostalgia. Aquele lugar fora sua fortaleza, mas também sua cela. Agora era apenas um edifício. Dias antes, ele tomara uma decisão definitiva: extinguir formalmente a antiga holding e transformá-la juridicamente em uma fundação de impacto social. Não seria uma filial da outra, seria um renascimento. O nome já estava registrado: Fundação Semente de Gente. Seu escopo era claro:
atuar com educação, cultura, habitação e microcrédito em territórios ignorados. Sem lucro, sem acionistas, sem favores políticos. Era o tipo de iniciativa que, para muitos, soava ingênua. Mas Marcelo estava disposto a pagar o preço da ingenuidade. O processo burocrático, porém, revelou um novo desafio. Dias antes da assinatura oficial, uma notificação judicial foi entregue à sede da fundação. Uma coalizão formada por antigos sócios, políticos locais e representantes de entidades do setor privado havia protocolado um recurso emergencial para impedir a transformação legal da holding em fundação social permanente. A justificativa era a proteção do patrimônio empresarial, da cadeia produtiva e dos interesses estratégicos nacionais. Na prática, era puro medo. Medo de que alguém com tanto poder tivesse escolhido não usá-lo mais da forma convencional. Eles não vão deixar isso acontecer, disse o advogado consultando os papéis. Estão usando todas as brechas legais. Então a gente entra por onde não tem porta, respondeu Marcelo. Pela palavra. Na tarde seguinte, uma audiência pública foi convocada em caráter emergencial. A sala estava lotada. Havia repórteres, empresários, deputados, ativistas, curiosos. Marcelo chegou acompanhado de Samuel e Camila. Lorena foi por conta própria. Não queria parecer protegida. No início, os argumentos contrários foram ferozes. Não podemos permitir que uma empresa com tanto histórico se dissolva num capricho ideológico. A função social do capital é gerar mais capital, não distribuir caridade. Essa fundação pode se tornar uma ameaça aos interesses legítimos de desenvolvimento. Marcelo manteve-se em silêncio, até que Lorena pediu a palavra. A princípio, houve hesitação, mas o juiz da mesa diretora concedeu. Ela caminhou até o púlpito, sem andador, apenas com sua bengala leve. O público segurou o ar. Meu nome é Lorena Antunes, e por muito tempo eu fui filha de um homem que construiu impérios e perdeu pessoas. Eu fui uma dessas pessoas. Cresci rodeada de luxo, mas carente de verdade. Só reaprendi a andar quando reaprendi a ser vista. Fez uma pausa. A sala estava muda. Essa fundação não é uma jogada. É um pedido de desculpas ao mundo. É uma forma de dizer que ainda dá tempo. Tempo de devolver o que foi tomado. Tempo de curar o que foi negligenciado. E, acima de tudo, tempo de mostrar que uma empresa pode nascer de novo. E dessa vez, para servir. Mais uma pausa. Se quiserem impedir essa fundação, façam. Mas saibam, ela já existe. Em cada jovem que voltou a estudar, em cada mulher que abriu um negócio, em cada idoso que foi ouvido sem pressa. Vocês podem impedir o nome, mas não o que já foi plantado. Ao sair do púlpito foi ovacionada. Na saída, jornalistas a cercaram. Ela apenas disse: "Hoje eu não fui a filha do Marcelo, ele foi o pai da minha coragem." 2 dias depois, o juiz emitiu a decisão final. O pedido de bloqueio da fundação foi negado. A Fundação Semente de Gente estava oficialmente registrada. Marcelo assinou os papéis com mãos trêmulas, mas firmes. Ao lado, Samuel observava em silêncio. "E agora?" perguntou o garoto. "Agora a gente trabalha. Com mais gente, com mais verdade." "É o começo de quê?" Marcelo olhou para ele. "De algo que, se a gente fizer certo, nem vai ter nosso nome. Vai ser de quem usar." Samuel sorriu. Então começou certo. A mesa era pequena, de madeira maciça, com marcas do tempo. As cadeiras não combinavam entre si. Uma era torta, outra rangia, mas naquela noite tudo estava em harmonia. Marcelo ajeitou os talheres. Camila mexia na panela de arroz. Lorena, de avental, cortava tomates com cuidado. E Samuel, Samuel apenas observava, sentado na escada, as pernas balançando como se estivesse num porto, esperando o mundo chegar. Era a primeira refeição em que os 4 estariam juntos, sem formalidades, sem passado interferindo, sem trocas de favores.
Apenas comida quente, riso leve e um teto que, por algumas horas, abrigava mais do que corpos. Abrigava vínculo. Camila trouxe o feijão. É o mesmo da época em que o salário mal dava para a semana, disse rindo. Marcelo ergueu as sobrancelhas. Então era bom. Era justo. Isso já bastava. Lorena colocou a jarra de suco no centro da mesa. E agora? Agora é simbólico, disse Marcelo. Já comia em mesas caras, mas essa é a única que parece certa. Sentaram-se sem cerimônia. Samuel demorou alguns segundos até se aproximar. Sentou-se entre Camila e Lorena. Pegou o prato, mas não se serviu. Esperou. Marcelo percebeu. Pegou a concha e serviu arroz no prato de Samuel. Depois feijão, um pouco de farofa. Fez o mesmo para Camila. E por último, serviu-se. Que isso? Brincou Lorena. Mudou mesmo, hein? Quem serve aprende a respeitar quem sustenta, respondeu ele com simplicidade. Samuel ergueu os olhos. Encontrou os de Marcelo. E pela primeira vez sorriu sem disfarçar. A conversa girava sem pressa. Camila contou histórias de quando Samuel era pequeno, como ele ficava horas ouvindo rádios antigos, como aprendia tudo calado, como sabia quando alguém estava triste antes mesmo da pessoa admitir. Ele sempre foi mais velho por dentro, disse ela. Lorena falou do dia em que começou a andar, mas em vez de detalhar os movimentos, falou do que sentiu. Foi como se alguém abrisse uma janela por dentro. Não foi físico. Foi como ter permissão para continuar. Marcelo, por sua vez, ouviu mais do que falou. E isso era novo. Em um momento de silêncio natural, todos comeram em sincronia. Os pratos faziam sons suaves, os talheres batendo no fundo de cerâmica. E então, sem aviso, Marcelo falou. Obrigado. Pelo quê? Perguntou Camila. Por me deixarem voltar. Lorena tocou seu braço. Você não voltou, você chegou. A gente só não sabia como te receber antes. Samuel levantou os olhos. Não sorriu dessa vez, mas assentiu levemente, como quem carimba uma verdade que já sabia. Após a refeição, lavaram os pratos juntos. Camila secava, Marcelo enxaguava, Lorena organizava. Samuel, de novo, só observava, mas com aquele olhar de quem estava registrando tudo para sempre. No quintal, o céu estava limpo. Algumas estrelas brilhavam tímidas. A cidade ao fundo parecia menos dura. Querem café? Perguntou Camila. Só se for aquele forte, respondeu Marcelo. Do tempo das dificuldades. Agora é o do tempo da reconstrução. Sentaram-se do lado de fora, com canecas de barro. Ninguém falou por vários minutos. Não era incômodo. Era completude. Samuel quebrou o silêncio. Não com palavras, mas com um gesto. Entregou a Marcelo um papel dobrado. Nele havia um desenho. Era a mesa da janta. Os quatro juntos. Mas o detalhe que tocava era outro. No desenho não havia sombra. Apenas luz ao redor da mesa. Uma luz que vinha de dentro. Marcelo segurou o papel com as duas mãos. Você desenhou agora? Samuel assentiu. E essa luz aqui é o que ficou quando o silêncio virou verdade. Camila o olhou. Você nunca fala demais, filho, porque tem coisa que só o olho conta direito. Lorena deitou a cabeça no ombro de Camila. A gente virou família, sem precisar dizer. Marcelo ergueu a caneca. Ao último jantar. Samuel corrigiu com um sussurro. Ao primeiro de muitos. E ali, sem testemunhas, sem câmeras, sem aplausos, apenas com pão, afeto e presença, uma nova família se consolidou. Não a família perfeita, mas a possível. E isso já era mais do que o suficiente. Era manhã de domingo. A cidade acordava preguiçosa e o sol filtrava-se com delicadeza entre as árvores de uma praça comum na Zona Leste, dessas que raramente aparecem em cartões postais, mas que carregam o coração de uma comunidade inteira. Samuel andava sozinho, não por solidão, mas por escolha. As mãos nos bolsos, os passos curtos. A cada esquina, uma criança o reconhecia. É ele! Murmuravam. Alguns o seguiam com curiosidade, outros apenas observavam,
como se temessem quebrar o encanto. Um menino de 8 anos aproximou-se correndo e lhe entregou uma flor amassada. Samuel pegou, cheirou e sorriu. "Para plantar?" perguntou o garoto. "Para lembrar que até as flores cansadas ainda têm perfume." Na pracinha improvisada atrás da fundação, um grupo de jovens fazia uma roda de capoeira. Mais adiante, mães distribuíam quentinhas com nomes escritos à mão. Havia música, risos e o cheiro doce de pipoca recém-feita. Samuel atravessou o espaço devagar, tocava levemente os ombros de alguns, ajudava outros a erguer barracas e, principalmente, olhava. Seu olhar era como um espelho limpo, devolvia às pessoas algo que elas mesmas tinham esquecido. Numa área mais afastada, sentada num banco de madeira sob uma árvore frondosa, estava Lorena. Ao lado dela, um caderno de anotações e um gravador desligado. Seu semblante era calmo, quase sereno. Observava Samuel de longe, com o mesmo olhar que se tem ao ver alguém que você já perdoou, mesmo que ele nunca tenha errado. Pegou o gravador, apertou o botão e começou a falar. Sua voz era firme, mas carregada de ternura. Quando Samuel apareceu em nossas vidas, eu ainda estava parada. Não só no corpo, no tempo, na alma. Ele não nos curou com toques ou palavras mágicas. Ele simplesmente ficou, fez uma pausa. O som ao fundo era de crianças correndo. O milagre não foi eu voltar a andar. Foi o meu pai começar a sentir. Foi ver um homem que sabia comandar empresas aprender a pedir desculpas. Foi ver um mundo onde tanto se exige, se calar, para escutar. Sorriu sozinha. Samuel não mudou tudo. Ele apenas nos mostrou o quanto estávamos parados. A maior cura aconteceu dentro do coração do meu pai. Fechou o gravador. Guardou o caderno. E então chamou Samuel com um aceno discreto. Ele veio, sentou ao lado dela, os joelhos sujos de areia, os olhos cansados de sol, mas sempre despertos. "Todo mundo quer saber quem você é, sabia?" Ela disse. "E você?" Eu já sei." Ele sorriu. "Quem sou?" "O menino que fez o mundo andar." À noite, a praça estava vazia. Só uma brisa leve tocava as folhas. Os postes amarelos piscavam como se quisessem dormir. Samuel sentou-se no mesmo banco, agora sozinho. Olhou o céu. Nenhuma estrela aparecia, mas ele não precisava ver. Ele sentia. No chão, pegou um pedaço de giz colorido e escreveu algo ali mesmo, entre as pedras da calçada. Depois, levantou-se, limpou as mãos e caminhou devagar, até desaparecer na curva da rua. Na calçada permanecia a mensagem escrita, desbotando aos poucos com o vento. Ele pediu comida e nos deu vida. E aí, o que você achou dessa história emocionante? Deixe sua opinião nos comentários, adoraríamos saber. Não se esqueça de deixar um curtir para apoiar o nosso trabalho e se inscrever no canal para receber mais histórias. Nos vemos na próxima.